Há no meio cristão muitas pessoas que acreditam piamente que o seu comportamento, a sua maneira de vestir, de comer, ou hábitos que tenham a ver com a sua identificação física, é o que agrada a Deus e muito mais, é o que auxilia a salvação da alma. Mas o apóstolo Paulo explica que nada disso tem efeito e é pela graça que nós somos salvos. A mensagem de hoje é sobre isso, sem efeito. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo, declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Nessa parte da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele está advertindo os irmãos, chamando a sua atenção naquilo que eles realmente estavam fazendo. Eles, após terem recebido o Evangelho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo que realmente aprenderam com o Evangelho, agora estavam voltando à prática da lei. Todos aqueles rituais, todos aqueles hábitos e práticas que a lei exigia, eles estavam fazendo como forma de melhorar a salvação, de se adaptar à salvação ou qualquer outra coisa nesse sentido. E Paulo diz que não pode ser assim. O que eles estavam usando para isso era a questão da circuncisão, aquela marca no corpo de todo homem, que deveria ser a marca que identificava o eleito de Deus, o povo de Deus. E por isso eles se achavam no direito de que aquilo tinha que acontecer, tinha que ser feito. Ninguém podia ficar sem a circuncisão, porque era a marca do povo eleito, era a identificação deles. Esse era o entendimento que eles tinham. Mas Paulo diz que nada disso tem efeito, que de fato, se voltar a praticar isso, eles teriam que cumprir toda a lei e não poderia ficar apenas em alguns hábitos, em algumas práticas e outras não. Porque é assim que funciona, ou se obedece totalmente à lei, ou então se vive na fé e na graça, da qual Jesus nos proporciona isso. É em Cristo Jesus que nós vamos viver pela fé, vamos viver na graça dele. Não tem como conciliar as duas coisas, não tem como viver assim. Então, ele diz para as pessoas de Gálatas que eles deveriam ter isso como conhecimento, não deveriam se opor a essa escravidão novamente. Ele chega a chamar de escravidão quem novamente volta às práticas e rituais da lei. Por isso que não dá para viver dessa forma, ou se vive na graça de Jesus, na fé, ou se vive no cumprimento da lei. O que nós observamos aqui é que os irmãos, assim como nós, estamos sempre presos, ligados a alguma coisa superficial, acessória, e achando que essa é uma maneira de agradar a Deus, de melhorar a salvação, se adaptar à salvação. Alguns até acreditam que a forma física, o vestuário, interfere na salvação. Se não se vestir de determinada forma, se não marcar o corpo, ou se não usar determinadas coisas, se não comer ou se beber determinadas coisas e assim por diante. São muitas os hábitos, as práticas que as pessoas estão presas e por isso se escravizam, como o apóstolo Paulo diz, fica escravo novamente da lei, de regras, de normas, achando que é assim que nós devemos viver. E Jesus veio para nos libertar de tudo isso. Isso são práticas religiosas que não têm efeito, porque o que vale é a nossa fé em Cristo Jesus. É a graça de nosso Senhor Jesus sobre nós, que Ele nos concede isso, que Ele nos dá. Porque a salvação é isso, é de graça, não tem nada que eu possa fazer, melhorar para que Deus possa se agradar de mim. O que Deus se agrada de mim, de você,
não está no meu vestuário, não está nos meus hábitos alimentares, não está se eu ando num determinado ambiente ou não, mas está em caráter, em como eu lido com as pessoas, como eu trato as pessoas, como é o meu amor com elas, para com todos que estão ao meu redor. Esse é o fundamento do Evangelho, o amor ao próximo, porque é assim que Jesus realmente quer que cada um de nós possamos viver. E a minha oração de hoje é para que as pessoas que vivem escravizadas com partes acessórias, onde cabelo, vestuário, alimento, tudo isso virou uma regra de fé para as pessoas. E elas não podem mais viver de outra maneira porque estão escravizadas com essas regras. Mas que Jesus possa, nessa hora, libertar essas pessoas e elas possam se enxergar e viver em paz, porque a paz de Deus no coração, que excede todo entendimento, é o que vigora realmente nessa nova forma de viver de graça. Assim Deus possa fazer em cada um. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.